Olá, muito boa tarde para você, obrigado pela sua companhia, Sérgio Badalotti. E aí, Dudu? Tudo certinho? Nada certo, Nada né? certo, né? Nada certo, tudo errado. E o Cristo me vem em nerve. Fazia tempo que não me atacava os nervos que nem ontem, gente. Meu Deus do céu, o que aconteceu com a nossa Chapecoense lá em Itajaí, cara? Até agora nós estamos tentando entender o que aconteceu. A Chapecoense foi fazer o que lá em Itajaí? Foi disputar o que lá em Itajaí? Foi lá achando que estava indo passear? Achando que ia disputar um amistoso? Um jogo de apresentação? Um clube de Série A contra um clube que veio da Série D, que vai estar na Série C? Era decisão, partida valendo títulos. E o que nós vimos lá em Itajaí? Foi terrível, né? Foi terrível, uma atuação desastrosa da Chapecoense, inadmissível a maneira como a Chapecoense perdeu ontem por 3-1 para o Barra. E ainda que veio esse golzinho salvador do João Vitor, senão era para ser 3-0. Um vexame do time da Chapecoense. Não, se não tem o gol do João Vitor ali, seria uma pena não ter a taça lá para entregar já para o Barra. Já entrega para o Barra. Podia Apesar já... de que eu também não duvido da Chapecoense, não duvido da camisa, não duvido da Arena Condá, não duvido da torcida. A torcida faz o time jogar na marra, carrega o time no colo, caldeirão, a atmosfera da Arena Condá. Mas o gol do João Vitor, eu acho que colocou a Chapecoense forte na disputa pelo título. Mas se jogar como jogou ontem, aí vai tomar outro vareio de bola. Porque foi um vareio de bola que a Chapecoense tomou ontem do Barra. Foi um vareio de bola. Mas vareio de bola. Uma derrota bem sofrida aí. A gente acompanhou o jogo de perto, mas nossa equipe também da NDTV esteve por lá. O Cacá Oliveira vai contar um pouquinho como foi esse jogo. Boa tarde, Cacá. Fala, Florão, um abraço para você, para todo mundo que está ligado no Balanço Geral de Chapecó. Que jogo ruim da Chapecoense e que espetáculo Barra. Pela primeira vez na final, recebendo o jogo aqui na Arena do Pescador, mais de 4.000 pessoas que empurraram o Barra a fazer um grande primeiro tempo. Na metade da primeira etapa, o Pescador saiu na frente com o Elvinho, que recebeu o rebote do travessão e fez 1-0. Na sequência, cruzamento caprichadaço na cabeça do Bernabé, que fez 2-0 para o Barra. Ainda no primeiro tempo, o goleiro da Chape salvou. Seria o terceiro do Barra, milagre de Léo Vieira. Mas no segundo tempo, o Barra seguiu melhor e conseguiu o terceiro gol. Nessa falta, Gabriel Silva colocou no ângulo um golaço de falta para fazer 3-0. O Barra continuou muito bem no jogo e num contra-ataque de Almanac, aliás, foi muito rápido, toques rápidos, o Barra já estava no ataque e o Cauã teve que fazer a falta, frontal à meta do goleiro Léo Vieira, teve que ser expulso e a Chape ficou com 1 a menos. A torcida começou a cantar olé, o time do Barra tirou o pé e a Chapecoense chegou a descontar com o João Vitor. Esse gol pode dar uma esperança para o jogo da volta. Afinal, a Chape precisa de 2-0 para forçar os pênaltis, 3 para ser campeã. O Barra joga por um gol de derrota, né? Até um gol de derrota para ser campeão. Seria um título inédito para o Barra, que vai muito confiante para Chapecó, viu? Partida feita aqui na Arena do Barra coloca o Pescador em vantagem na decisão do Campeonato Catarinense. Volto com você, Florão. Valeu, Cacá. Chapecoense aí, o Barro com uma mão na taça. Jogou muito mais do que a Chapecoense. Mas não sei não. Eu confio muito, acredito muito que a Chapecoense possa reverter. Tem que fazer 2 gols para levar para pênalti e tem que fazer 3 para ficar com a vitória no tempo normal, como foi com o Brusque. Só que contra o Brusque tinha que fazer 2 para classificar. Agora vai ter que fazer 3 para classificar. Mesmo assim eu acredito. Eu tenho fé de que aqui na Arena Condá, com a presença dos torcedores, a Chapecoense vai ser um outro time. Agora, inadmissível o jeito que a Chapecoense jogou contra o Barra. Inadmissível. Um time frouxo, um time sem espírito de decisão, um time que não teve mobilização interna. Não estou falando por parte da diretoria, estou falando da parte do departamento de futebol e da comissão técnica. Demorou para sair o primeiro gol. Demorou, porque com 5 minutos de jogo a gente já via que a Chapecoense não ganhava uma dividida, a Chapecoense não acertava um passe, a Chapecoense não conseguia fazer uma jogada só na base do chutão. E errando o passe e entregando a bola de graça para os jogadores do Barra. E aí, rapidamente, fez 2-0. O Léo Vieira numa noite terrível ontem, e se eu falar do Léo Vieira, tem que falar dos 3 zagueiros que estiveram mal, do Walter Claro, do Camilo, do Jean Carlos. Não se salvou ninguém nesse time da Chapecoense ontem. Não se salvou ninguém. Neto Pessoa não conseguia dominar uma bola. E tá aí, ó. Foi 2-0 e saiu barato no primeiro tempo.
A Chapecoense não conseguiu chutar uma bola dentro do gol contra o Barra, gente, com todo respeito ao simpático Barra. Mas não conseguiu chutar uma bola para dentro do gol. Aí o Gilmar Dalpozo escalou o time que ele entendeu que poderia dar uma resposta positiva, que jogou aqui contra o Brusque. A resposta foi muito negativa, deveria ter mudado no intervalo de jogo, não mudou e quando mudou, mudou errado. Mudou errado e o resultado foi esse aí, ó. O menino Cauã que entrou teve que fazer a falta, recebeu corretamente cartão vermelho. Baita arbitragem, esse ano nem da arbitragem não podemos reclamar. Mas aí, quando tudo indicava que ia terminar 3-0, porque a Chapecoense até então não tinha chutado uma bola em gol, surgiu o gol salvador do João Vitor. E aí terminou 3-1 e essa é a chance, a esperança da Chapecoense de poder reverter. Então, um time sem estratégia de jogo, um time sem poder de decisão, sem espírito de decisão, sem vontade de decisão. O time entrou displicente em campo, errando passes, saída de bola, não ganhava uma dividida, só na base da bola longa não ganhava uma segunda bola, e o Barra colocando a bola no chão, jogando, envolvendo o time da Chapecoense, dando um calorão no time da Chapecoense, o humilde time do Barra, mas jogou com espírito de decisão, com estratégia. O Eduardo Souza, o técnico do Barra, colocou o jogo no bolso, embolsou a Chapecoense ontem lá em Itajaí, e mereceu a vitória de 3-1, poderia ter sido mais. Estava 3-0 até 43 do segundo tempo e poderia ter sido mais do que 3-0. Liquidada a fatura no primeiro jogo. Mas aí a Chapecoense achou esse gol com o João Vitor e volta para a desculpa. Pior do que a atuação da Chapecoense, as entrevistas depois do jogo. Do Gilmar Dalpozo indo dizer assim, ó, o nosso time não jogou bem. Mas todo mundo viu que o time não jogou bem. O que ele tinha que explicar o porquê que o time dele não jogou bem. O porquê o time dele entrou de salto alto dentro de campo. Por que a Chapecoense teve esse comportamento ridículo numa partida de decisão? Isso ele tinha que explicar e ele não conseguiu explicar. Aí ele, o Maringá, que é uma pessoa que eu respeito muito, eu respeito os dois. E tenho um carinho, respeito, gratidão pelo Dalpozo e pelo João Carlos Maringá. Daí me falar que é problema de ônibus, problema da viagem. Viajaram na sexta-feira numa nave espacial, gente. Ficaram num hotel lá, que eu vi as imagens do hotel, e teve torcedores que foram no hotel lá, hotel 5 estrelas, comida da melhor qualidade. Aí, pode ser que tenha sido a viagem, pode ser que tenha sido a comida, talvez a carga de treinamento durante a semana. Tivemos 2 dias de folga depois do jogo contra o Brusque, tiveram segunda e terça, só voltaram a trabalhar quarta-feira. Mas começaram a perder pela falta de mobilização interna, o tradicional, o famoso oba-oba. O tradicional salto alto. É por aí que a Chapecoense começou a perder o jogo e quase que compromete a disputa de um título. De todos esses anos aí que eu acompanho, eu não me lembro de uma atuação tão ruim assim numa decisão do Campeonato Catarinense. Teve lá um 6-1 contra o Avaí, só que o Avaí era clube de Série A e era um baita de um time do técnico Silas, um dos melhores do Avaí, e a Chapecoense era um time em reconstrução em 2009, que estava comemorando uma classificação para a Série D. Mas esse ano não, gente. Esse ano é Chapecoense Clube de Série A. É o Barra que o ano passado disputou a Série D, esse ano vai disputar a Série C. Olha a diferença de investimento, mas a diferença de atitude do time do Barra fez com que a Chapecoense perdesse o jogo e quase que perde o título. Menos mal que conseguiu descontar. E eu acredito que com a força da torcida, com o pessoal se mobilizando internamente, tendo humildade para reconhecer o que não jogaram lá em Itajaí, possam reverter no domingo aqui em Chapecó. A diretoria fez certinho a sua parte. Quem não fez foi o Departamento de Futebol, a Comissão Técnica do Gilmar Dalpozo e os jogadores. Esses é que deixaram a desejar. E parabéns para a torcida da Chapecoense que esteve lá. E que passou por momentos de humilhação, de constrangimento que não merecia passar. Mas eu tenho certeza que essa mesma torcida que saiu ferida e humilhada ontem lá de Itajaí, vai estar na Arena Condá domingo para incentivar, porque a Chapecoense tem história, para a Chapecoense nada é impossível e tem uma camisa pesada. E essa relação com o torcedor vai fazer com que a Chapecoense reverta a situação e na segunda-feira que vem, aqui, nós vamos estar comemorando o título do Verdão. Tomara, Badá. Foram 13 derrotas da Chapecoense na temporada, né? Uma que é essa última para o Brusque ali, que, enfim, né, foi um jogo em cima do outro, ok. Agora esses outros dois jogos que a Chapecoense... Terríveis. Subiu no salto alto. Subiu no salto alto. Com todo respeito aí, Subiu no salto alto. Achou então, que ia ganhar fácil. Tem que, olha, sandalinhas da humildade.
sandalinhas da humildade dentro do vestiário da Chapecoense. Ninguém é craque. Ninguém é fora de série. É campeonato catarinense. O Barra mostrou como é que se joga campeonato catarinense com humildade, na raça, na garra. Ganhavam uma dividida, vibravam como se fosse um gol. E os jogadores da Chapecoense aqui, ó, no chinelinho. Então, gente, podem ficar bravos. Se não é no amor, vai na dor. Mostrem dentro de campo. Lá, domingo. Calem nossa boca. Calem a nossa boca. É só Pode isso calar. que nós estamos querendo. Agora, deveriam pedir desculpas para o torcedor, todos ali, da maneira como a Chapecoense perdeu para o Barra ontem lá em Itajaí. Terrível. Foi desastrosa. Fazia tempo que eu não via jogar tão mal mesmo.